Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. O tema de hoje é: o perito foi acusado de espionagem industrial. É isso aí. Imagina, você foi nomeado, você apresentou proposta de honorários, as partes, nesse caso foi busca e apreensão, mas a parte que foi chamada, como era em segredo de justiça, que é o autor, que solicitou a busca e apreensão, ela contestou a proposta de honorários, chegamos a um acordo num determinado valor e tá, beleza, fui intimado a realizar a busca e apreensão. E agora, o que a gente faz? Bom, lógico, você vai montar toda a sua equipe de busca e apreensão, você vai desenhar o seu roteiro de perícia, um roteiro muito bem elaborado, baseado nos princípios do CPP, né, do Código de Processo Penal e do Código Penal. Você vai montar toda uma diligência baseada nos princípios científicos e técnicos da Polícia Federal, da Polícia Civil, né? Tudo isso tem na internet. É só você procurar sobre busca e apreensão. Você vai encontrar um monte de roteiros de como realizar isso, principalmente elaborados por profissionais da área da Polícia Federal e Civil. Então, você facilmente consegue montar uma diligência para isso, tá? Então você foi lá, conseguiu mapear a empresa, peguei o Google Maps lá, mapeei a empresa por cima, mais ou menos consegui setorizar a empresa e consegui também delimitar quantos funcionários, quantos policiais que eu ia precisar realocar, né, alocar para esse serviço. E pá, agendei. E pronto, é amanhã. Como é em segredo de justiça, tem que ser o mais rápido possível. Não avisei a ninguém o local. Os únicos que sabiam do local eram o juiz, a secretaria e o perito. Nem os assistentes do perito saberiam informar. Tá agendado, vamos lá. Então é o que? Busca e apreensão de dados informáticos e telemáticos. O que você tem que fazer? Geralmente, busca e apreensão, eu sequestro os bens, né? Eu pego os equipamentos e levo para o laboratório, faço a cópia forense e devolvo os equipamentos. Nesse caso, o juiz pediu que, para o impacto fosse menor, o impacto à empresa, à produção e tudo mais, que eu fizesse a coleta de dados, não busca e apreensão de equipamentos, mas busca e apreensão de dados. Então, o que a gente iria fazer no laboratório, a gente teve que fazer no local, né? Um pouco mais complicado, né? Porque você não tem todas as ferramentas, você não tem toda a tranquilidade de estar dentro do laboratório com o tempo sobrando. Você tem que montar uma diligência que vai durar no máximo aí 4, 5 horas, né? Então tá, pegamos nossos pendrives, nossos CDs, coloquei mídias na internet para que se algum dessas mídias, desses softwares, desses programas que eu preciso desse algum problema, eu tinha backup e backup do backup, entendeu? Então eu fui com 4 tipos: pendrive, CD, DVD e tinha mídia na internet. Então chegou lá, eu consigo uma cópia. Então eu tinha 4 mídias de cada, né? Cada profissional meu tinha essas 4 mídias. Chegamos no local, espetamos a primeira mídia. A mídia principal seria o pendrive. Então cheguei lá, cada profissional espetava um pendrive dentro do computador da empresa para capturar os dados, né, do que a gente queria capturar. O que era? Essa busca e apreensão era análise de software pirata. Existia uma alegação de que determinado local, né, essa empresa detinha softwares piratas, não comprados, não adquiridos, né, utilizando de forma ilegal. Então, basicamente, eu tinha que passar um software que fazia o levantamento de todos os outros softwares e programas instalados naqueles computadores, né? O que aconteceu? Procedeu dessa forma. Fiz toda a coleta, levantamento de dados, nós fomos de computador em computador, a polícia acompanhou, porque era busca e apreensão em segredo de justiça, o mandado tinha autorização de arrombamento, então você leva ali 2 escrivãos,
leva também a polícia militar para auxiliar. No caso ali foram 3 viaturas, um total acho que de 7 ou 8 policiais. E a gente foi andando pela fábrica, né? A fábrica era muito grande, espaços muito dispersos, e as localidades de computadores eram muito dispersas. Então em cada local que a gente ia identificando e mapeando no momento da primeira vistoria, ia deixando um policial lá para tomar conta daquele computador e avisando para os profissionais ali do local que ninguém poderia colocar a mão naquele computador naquele momento, né? Então, depois que fizemos todo o rodeio e identificamos todos os computadores, aí voltamos para o ponto de encontro e delimitamos. Olha, você funcionário fica com a área tal, você assistente fica com outra, assistente 2 fica com tal e eu fico com tal área. E cada um foi para sua área coletar dados desses computadores. Espeta o programa, roda o programa, ele captura todos os softwares, programas instalados ali naquele computador. Eu fiz backup de tudo, né? Então uma cópia fica no pendrive, outra cópia eu mando para a internet. Então você tem ali no mínimo 2 cópias, se uma falhar, a outra. E a terceira era que quando ela aparece na tela ali do computador, eu tiro uma foto. Então eu tinha, além da que vai ficar no pendrive, a que eu mandei para a internet, a fotografia. Então tinha 3 mídias de cada computador. Então estava bem assessorado ali, estava bem garantido os dados. Bom, terminamos, encerramos a perícia, agradecemos a todos, fomos embora para casa. Em casa elaboramos o laudo e apresentamos o laudo. Aí vem a pergunta: perito, você identificou software pirata? Gente, software pirata não é o que está instalado na máquina com aviso de que é pirata. Ele pode estar instalado na máquina, isso conforme o entendimento do tribunal. Ele pode estar instalado na máquina, mas a pessoa comprou o software, ele comprou, ele tem ali a nota fiscal, mas ele não soube instalar, porque para você instalar você tem que registrar, e é uma coisa complicada para quem é leigo. Então não quer dizer que ele está ali instalado, apitando que é pirata, mas pode ser que ele não seja pirata, porque pode ser que ele comprou, mas não soube instalar. Então não caracteriza pirataria se ele estiver instalado ali. Então eu apresentei um laudo demonstrando todos os softwares instalados. Agora, quem que iria determinar se era software pirata ou não é o juiz, porque a outra parte ainda tinha, a parte alvo, né, o réu, ainda tinha a chance de apresentar as notas fiscais dos softwares que a gente identificou lá, né? Eu tirei uma lista de todos os softwares e apresentei. Olha, essas são as listas dos softwares que a gente encontrou lá nos computadores do réu. Agora o réu se vira para provar que aqueles softwares são registrados, né? Nota fiscal, ou se não o estojo, né? Quando você compra o estojo do CD ou do pendrive, entendeu? Ou se não, fotografia ali do computador onde mostra que o software é OEM, que vem de fábrica. Também deveria ter isso na nota fiscal e tudo. O ideal é nota fiscal, né? Então eu não sei, o perito não sabe se houve classificação de software pirata não, porque o perito foi até a entrega do laudo e a contestação, as manifestações sobre aquilo. Então, o que acontece? Eu não sei se tinha software pirata lá. Tá, mas aí sempre que a gente apresenta o laudo, a gente fica esperando a contestação do laudo, né, para a gente apresentar a nossa manifestação. A gente tem que apresentar uma manifestação sobre a manifestação do laudo. De repente veio a contestação do réu, dizendo que como o perito pode provar que com a utilização do pendrive ele não instalou um software pirata, um software espião, tentando espionar a produção da empresa, e que agora a empresa estava comprometida e que isso impactaria em um prejuízo e que isso demandaria um processo que iria devastar a vida do perito e tudo mais. Quer dizer, eu fui acusado de espião, de fazer espionagem industrial, sendo que eu sou perito do juiz, mandado para fazer coleta. Eu tinha autorização judicial para fazer coleta de dados. Eu não tinha que me explicar se eu instalei um software espião lá. Por quê? Eu não era o alvo da perícia. Aquele processo foi instaurado com uma causa de pedir.
O perito não era causa de pedir ali, então naquele processo não se discute nada, intenção de perito nenhum. Você quer discutir se o perito tinha boa intenção ou não, você abre um outro processo, né? E olhe lá se vão aceitar esse novo processo, porque o perito agiu dentro do rigor da lei. Ele tinha um mandado, ele foi lá, ele fez um roteiro de perícia, ele seguiu o roteiro, ele estava acompanhado de policiais, ele estava acompanhado de outros profissionais, ele estava acompanhado dos escrivãos, né? E estava acompanhado também pelos técnicos do réu, né? Os técnicos, eu fiz questão de que os técnicos nos acompanhassem, filmassem, fotografassem tudo que a gente fazia, né? Então não teve a chance da gente estar lá e não tinha intenção. O perito ali é perito do juiz, ele não é um perito tendencioso, ele não é um perito que queria, que planejou a vida inteira para fazer aquela investigação, né? Aquela possível espionagem, né? Então, se acontecer algo como acontecer, fique tranquilo. Como aconteceu comigo, fique tranquilo. O juiz vai determinar o cancelamento dessa manifestação, porque é uma manifestação protelatória. Você percebe que é uma manifestação para intimidatória, para tentar fazer o perito voltar atrás do que ele apresentou e tentar amenizar para que não receba um processo. Mas fique tranquilo, você é o perito, você está dentro da lei, você teve um mandado, você viu, eu já falei, acompanhado por tudo quanto é tipo de profissional, né? Por um escrivão, por 2 escrivãos, por policiais, pelo próprio assistente, os próprios assistentes do réu, pela advogada. A advogada também andou com a gente, a advogada do réu. Então, a possibilidade de um processo contra o perito seguir, ser aceita pelo juiz é quase zero, né? Então fique tranquilo, se você foi acusado de espionagem industrial sendo um perito que cumpriu mandado judicial, fica tranquilo, o juiz vai derrubar aqueles quesitos impugnatórios, aqueles quesitos de esclarecimento, tendo dito que são intimidatórios e protelatórios, né? O perito não é alvo, o perito não é discussão daquele processo. Não é ali que você vai discutir se o perito roubou ou não a informação. E outra, se ele for abrir um processo contra você por espionagem, ele tem que provar, ele tem que ter um indício, ele tem que ter um resquício, ele tem que ter um laudo, alguma coisa que demonstre que pelo menos surta o fato de que o perito tenha instalado algo lá, né? Eles podem até instalar algo lá só para te incriminar, mas aí depois vai fazer investigação, instaura-se um processo, vai ter outro perito e vai perceber que não foi o perito que... Cara, você está totalmente embasado. Fica tranquilo. Se você fez tudo dentro do rigor, fez o roteiro de perícia, contratou os profissionais, fez todo um acompanhamento com todos... Cara, o perito, se ele quisesse sacanear a empresa, ele iria prender todo mundo dentro de uma salinha, não ia levar ninguém com ele, ele iria direto no servidor e instalava ali um vírus sem ninguém... Agora, todo mundo acompanhando, não é assim que o juiz vai entender que houve má fé do perito, não. Já aconteceu isso com você? Deixa aqui seu comentário, vamos discutir, vamos melhorar a nossa área pericial. Grande abraço e até a próxima!